do artigo 6. Após o término da presente sessão, ou às 19 horas, caso a sessão não atinja o seu tempo limite, com a finalidade de ser apreciada a seguinte ordem do dia: projeto de lei 741 de 2013, projeto de lei 1113 de 2015, projeto de lei 965 de 2016, projeto de lei 1363 de 2015, projeto de lei 631 de 2018. Convocação. Senhoras deputadas e senhores deputados, nós temos disposto do artigo 18, inciso 3º, a linha D, combinado com o artigo 68, ambos do regimento interno, convoca a reunião conjunta das Comissões de Defesa dos Direitos das Mulheres, Finanças, Orçamento e Planejamento, realizar-se hoje, 5 minutos após o término dessa sessão, no Salão Nobre da Presidência, com a finalidade de apreciar o projeto de lei 435 de 2019. Convocação. Senhoras deputadas e senhores deputados, nós temos disposto do artigo 18, inciso 3º, a linha D, combinado com o artigo 68, ambos do regimento interno, convoca a reunião conjunta das Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Defesa e dos Direitos das Mulheres, Finanças, Orçamento e Planejamento, a realizar-se hoje, 1 minuto após o término da anterior, no Salão Nobre da Presidência, com a finalidade de apreciar o projeto de lei 325 de 2019. Convocação. Senhoras deputadas e senhores deputados, nós temos disposto do artigo 18, inciso 3º, a linha D, combinado com o artigo 68, âmbito do regimento interno, convoco a reunião conjunta das Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Administração Pública e Relação ao Trabalho, Finanças, Orçamento e Planejamento, a realizar-se hoje, 1 minuto após o término da anterior, no Salão Nobre da Presidência, com a finalidade de apreciar o projeto de lei complementar 40 de 2019. Só fazendo uma retificação da sessão extraordinária, ela está convocada, então, para as 19 horas e 15 minutos. Pela ordem, deputado Carlão Pinhatari. Para falar pelo artigo 82, pela liderança do governo. Vossa Excelência tem a palavra. Pelo senhor presidente. Deputado Barba. Queria solicitar um esclarecimento de Vossa Excelência nesse momento. Posso? Pois não, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, gostaria de solicitar a atenção dos deputados e das deputadas em função de uma coisa que ocorreu agora no Congresso de Comissões, convocado para agora à tarde. Queria que o senhor esclarecesse como é que é o regimento, qual é o tempo de tolerância e que os próprios presidentes, ao esgotar o tempo, né, de tolerância, já dê por levantado quando as comissões não derem quórum. A comissão convocada por um horário determinado, esse horário determinado, quando passarem até 15 minutos do tempo que foi determinado para o início da comissão, a comissão perde o seu valor e, portanto, o presidente ou o deputado mais velho que estiver presente na reunião tem que dar por encerrado os trabalhos e não pode conduzir a sessão. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Douglas Garcia. Com a anuência do orador, gostaria de fazer uma brevíssima comunicação. Vossa Excelência, tem mais alguma questão de ordem ou é esse o tema? Não, você respondeu sobre o Congresso de Comissões. Perfeito, okay? certo. Isso serve para todas as sessões. Para todas as comissões permanentes. A lógica é a mesma. Comissões permanentes, inclusive o plenário. Ok, presidente. Perfeito. Obrigado. Mais alguma coisa? Não. Existe anuência para uma comunicação? O deputado Douglas Garcia tem uma comunicação. Muito obrigado, nobre orador. Senhor presidente, apenas para comunicar a essa casa o tamanho do meu descontento com o que aconteceu agora no Congresso de Comissões. Houve deputados que foram impedidos, pasme o senhor, impedidos de entrar, tiveram dificuldade para conseguir entrar ali dentro, pois estavam fazendo uma barreira para que os deputados não entrassem. Outros deputados que, ao justificar a sua ausência no Congresso de Comissões, disseram que, olha, eu sou favorável ao projeto, eu sou não sei o que ao projeto, mas eu conversei com fulano de tal e não vou poder vir aqui no Congresso de Comissões porque a pressão é grande, etc. Senhor presidente, é lamentável ouvir isso, né, porque infelizmente nós fomos eleitos para poder legislar, para poder fazer com que os projetos avancem nessa casa e não é isso que tem acontecendo, não é isso que vem acontecendo. O deputado Barba trouxe essa questão de ordem aqui no plenário, porque ele estava querendo censurar os deputados ali dentro do Congresso de Comissões. Havia uma conversa paralela, porque já havia acabado a sessão, se encerrada a sessão, ou os deputados são proibidos de conversar uns com os outros, ainda que dentro do ambiente do Salão Nobre. É proibido a conversa dentro do Salão Nobre? Os deputados podem conversar? Pois então,
então, senhor presidente, o que houve foi uma tentativa de censura, porque à medida que o deputado Adalberto Freitas estava conversando com os demais, o deputado Barba começou a falar mais alto, não queria que continuasse. A sessão já tinha se encerrado, tudo bem, mas os deputados não podem ser impedidos de falar, de exercer o seu papel de fala, que ele é um parlamentar. Então fica aqui registrado o meu lamento, o que aconteceu nessa casa, impedir um requerimento de urgência, de ser votado no Congresso de Comissões. Imagina se isso vira mania, se isso pega uma cultura na Assembleia Legislativa de querer impedir, por causa de um projeto, que um monte de outros projetos sejam prejudicados. Imagina se a bancada do PSL, eu conversando com os demais, tentando incentivá-los, olha, já que eles estão tratando nossos projetos dessa forma, vamos tratar os projetos deles dessa forma também. Assim a gente trava a casa e nada vai para frente. É isso que a gente quer? Não, não é isso. O povo do estado de São Paulo espera uma atitude mais enérgica por parte dessa Assembleia Legislativa, que é a maior da América Latina. Muito obrigado, senhor presidente. Pela hora, senhor presidente. Questão de ordem ou comunicação, deputado Sobre Barba? esse tema ainda das Vou comissões, dar uma com a anuência Tem uma anuência, deputado Carlão Piantari? A última anuência, A última presidente, anuência, senão- então, para uma comunicação, deputado Barba. Senhor presidente, o senhor me conhece nessa casa e o meu comportamento foi simplesmente o seguinte. Eu desci do meu gabinete, porque já havia esgotado, presidente, 15 minutos, já havia esgotado os 15 minutos de tolerância e o presidente não deu por levantado por falta de quórum. Eu cheguei na determinada comissão, não tinha ninguém impedindo o deputado de entrar, porque eu cheguei e entrei. Você conhece o procedimento aqui de quando está obstruindo, a gente fica nos corredores, ninguém impede deputado nenhum de entrar e sair de qualquer sala, de qualquer plenário. É que a comissão de mulheres permanente não quis dar quórum. E para discutir o projeto da deputada da Janaína era necessário ter. Então as deputadas não quiseram entrar, não foram impedidas. Então o deputado Douglas Garcia não está falando a verdade em relação à entrada dos deputados, em relação a esse item. E eu invoquei o regimento, falei, presidente, Wellington Moura, pela ordem, esgotado o tempo regimental, essa sessão não teve quórum, tem que ser levantada. E o presidente acabou atendendo. Depois disso, os deputados quiseram ficar discutindo no microfone. Eu só fiz uma questão de ordem novamente ao presidente. Presidente, ao não ter quórum, não tenho que debater na sessão. Quero que o senhor presidente diga se eu estou errado, né, ou se tem algum problema com isso. Deputado Barba, a sugestão que eu faço a todos os deputados dentro de qualquer comissão, quando constatado a ausência de quórum e superado o tempo regimental de tolerância de 15 minutos, é que o deputado conte e fale no microfone o nome dos deputados presentes, peça para que conste, a Secretaria da Casa conste em ata a ausência de quórum e constar em ata o tempo superado sobre isso. Qualquer ação que aconteça depois desse registro, estando correto o registro, a presidência anulará qualquer reunião ilícita nesse sentido. Então, não há necessidade de briga, não há necessidade de intervenção, não há necessidade de desligar microfones, não há necessidade de impedir conversas. É muito simples, né? É só constatar, pedir para que conste em ata e depois entrar com uma questão de ordem, até porque todas as comissões, nós temos funcionários da Secretaria-Geral Parlamentar nas comissões que estão constatando aquilo que está acontecendo. Então, para não haver outro problema nesse sentido, né, apenas constate a falta de quórum, os nomes dos deputados presentes, o tempo e pedir para constar em ata. Acabou. Se fizerem a reunião sem quórum, a reunião será anulada. Então, não tem motivo nenhum para ter qualquer tipo de conflito, tá certo? O deputado Carlão Piantari tem a palavra. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, primeiro, presidente, elucidar o fato. O deputado Wellington Moura, ele encerrou, já havia encerrado. Nós apenas, como estava muito tumulto, nós estávamos conversando no microfone. E o Barba, que é o dono da Assembleia Legislativa, não nos deixou falar no microfone, mesmo depois, apenas fazer comunicação entre nós, né? Mas eu vejo, deputada doutora Janaína, uma preocupação muito grande quando você ouve os discursos aqui do Partido dos Trabalhadores, do PSOL, do PCdoB, a preocupação que eles têm do Brasil voltar a crescer, do Brasil se desenvolver, de melhorar todo dia a educação, tal. Aí eles fazem atos públicos contra essa importantíssima reforma que vai haver em Brasília
em horário comercial, deputado Bruno Ganém. Que é para a pessoa não ir na aula, para o professor enforcar a aula. Por que não fazem como todos os outros, no domingo à tarde? Porque não consegue levar ninguém. A partir da hora, doutora Damares, que não forem ter algum benefício para ir fazer alguma manifestação, não irá ninguém. Eu vi a deputada Gleice, né? Falando de convocando para uma greve geral contra a reforma da Previdência, num dia útil, num dia de trabalho. Eles repetem, greve geral, faça no domingo. Faça domingo. É que vocês não têm capacidade de juntar mais do que 20 pessoas, porque a maioria está presa, que poderiam ter ido, num dia de descanso. Então quer fazer uma greve geral do quê? Quer fazer greve geral nada, quer fazer o aluno enforcar a aula, o professor não dar aula, cabular a aula, para poder ir lá mostrar o grande prestígio, né, do Partido dos Trabalhadores. Eu fico indignado cada vez mais com isso. Eu sou um cara democrático, acho que tem que haver, mas não é necessário. Você não precisa. Greve geral do quê? Do professor não ir na sala de aula? Vocês acham que isso está ajudando alguma coisa ao Brasil? O aluno cabular a aula? O comerciário ou o industriário? Né? Aí, ó, chegou a deputada Bebel, uma pessoa que se preocupa tanto com a educação. Tanto com a educação. Todos os atos que ela participa é no horário de aula dos professores, dos alunos. Porque senão não consegue juntar, deputado Douglas, 5 pessoas em volta. É esse o grande medo que eles têm. Eles têm um medo enorme de fazer um movimento e de não ir ninguém. Porque é lógico, você chega para um menino, eu já fui menino, todos nós já fomos meninos ou meninas aqui. Né? Você chega no menino e fala, vamos enforcar a aula para ir lá prestigiar uma bagunça que vai ter lá na Paulista. Não fica um dentro da sala de aula. Não fica um, porque ele não quer ir. Mas ele vai porque ele não vai ter falta. O professor é conivente, porque não poderia ter. O professor que for, teria que tomar falta. Não é justo para o Brasil, não é justo para as pessoas que trabalham, que querem ver esse país crescer, querem ver esse país desenvolver, você fazer qualquer tipo de manifestação em horário comercial. Vamos fazer à noite, vamos fazer os sábados à tarde, vamos fazer os domingos, mas vai ser um fracasso. Não vai ter apoio popular, vai ter apoio sim, das pessoas que vão pagar os ônibus para levar as pessoas lá, as associações, os sindicatos. Vão ter apoio, sim, dos professores que vão cabular a aula. Vai ter apoio, sim, do aluno que não quer ir na escola. Essa é a grande verdade. É por isso que essas pessoas, deputado Douglas, acham que na marra. Você viu hoje a truculência do deputado Barba. Ele é meu amigo, uma pessoa que eu respeito tanto. Mas não me deixar falar no microfone, não estava falando sobre o tema. Então essa é a vontade daqui. Os dias vão ter que fazer um risco no chão. Ó, se você passar, quer dizer, não é assim. Nós não somos, vamos cospe aqui. Nós estamos numa casa, num parlamento. Se a gente não puder nem falar, nós vamos fazer o quê? Mas experimente um dia, faça um ato da POS, deputada Bebel. Experimente, num domingo à tarde. 3 horas da tarde. Não dá 5 pessoas. A não ser que você pagar. A não ser que mandar sanduíche, a não ser que mandar ônibus, a não ser que pôr banda de música, a não ser que contratar artistas famosos para fazer os shows. Que as pessoas vão lá para ver o show. Não sabem nem por que estão lá. Então essa é uma reflexão, a senhora deputada Bebel, que tem uma preocupação tão grande com a educação, deveria fazer. Então era isso, eu acho que nós podemos fazer um debate desse. Falar, vamos experimentar. Não leve show, deputada Bebel, não leve pão com mortadela, não dê transporte e faça um ato como foi feito alguns dias atrás na Paulista, onde encheu a Paulista num domingo à tarde. Obrigado a todos. Pela ordem, senhor presidente, para falar pelo artigo 82 pela bancada do Partido dos Trabalhadores. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Bebel. Quero fazer uma comunicação. Pode fazer, tem a palavra. E também uma defesa, porque fui muito citada. Bom, deputado Carlão Pinhatari, eu gostaria de atenção, da mesma forma que eu me coloquei aqui, ouvi o senhor e eu não o contestei, por conta de que eu acho que democracia... Pois é, mas ouça em silêncio, então, por favor.
O que eu acho, porque eu ouvi em silêncio, eu tenho um pouco disso, né? Por mais que o senhor queira rebaixar a gente, aliás, aqui nessa casa, sindicalista, né, deputado? Mas, em todo caso, eu quero dizer o seguinte, deputado. Para mim, é muito mais fácil no sábado e domingo do que na semana, porque perde dinheiro. O professor abre mão do dia de trabalho, tá? O senhor não pode saber mais que eu. O senhor não vive, o senhor não é professor, nunca foi. Eu sei o que é ser professora. Eu enfrentei classe com 40, com 50 alunos. Nós sabemos como é que é isso. E se a greve geral de amanhã vai ter muita gente, tá certo? Não é por conivência de governo, não é por nada. A greve geral vai ter muita gente, deputado, porque ninguém quer a reforma da Previdência. Ninguém. Não é verdade. Tá bom. Deputado, por favor, eu quero o meu tempo. Não, eu quero o meu tempo. Tá, eu não posso falar, ele me rebate no microfone, aí não dá. O dele, sabe, aí não dá. Não, olha, respeito é bom, moço. Você pediu respeito aqui, eu respeito as falas. Por favor. E eu quero dizer para o senhor o seguinte, o senhor não tem o direito de questionar uma atividade que é nossa, da classe trabalhadora. O senhor pode até discordar. Mas perguntar por que é sexta, por que é sábado, por que é domingo. Porque assim ou é, as assembleias aprovaram. E ajunta a gente, deputado. O senhor é que não quer enxergar. O senhor sabe o que o senhor faz? O senhor precisa de óculos. Esse não está funcionando. Então, o senhor precisa ir mais para o chão da escola e ver se o professor foi na marra, por um sanduíche ou por outra coisa, ou se ele foi porque ele está indignado. E ele está indignado. Por que o professor está indignado? Porque o salário dele, deputado, 24 anos de PSDB aqui no Estado, é de 2.554, por 40 horas semanais. Esse é um salário de um professor, abaixo do piso salarial profissional nacional. Se o senhor quer dizer que é mentira minha, eu trago no telão todos os dados e o senhor tem a oportunidade de assim o fazer. Tá? Muito obrigada. Com a palavra, deputado. Presidente, uma comunicação. Tem anuência do orador na tribuna? Tendo anuência, tem a palavra. Eu poderia vir aqui, senhoras deputadas e senhores deputados, perguntar para a deputada Bebel há quantos anos ela não vai numa sala de aula, porque ela está na sua associação. Eu a conheço há mais de 20 anos, ela já está lá. Então, eu acho que já não tem mais toda essa prerrogativa de falar sobre sala de aula. Né? Segundo, eu, em momento algum, vou dizer que a senhora disse alguma mentira, deputada Bebel. Isso aí não faz parte do meu perfil. Não faz parte de maneira alguma. Eu posso dizer à senhora que vocês poderiam experimentar um dia fazer uma greve, né, no domingo à tarde. Experimente um dia. É só isso que eu estou pedindo. Faça essa experiência. Vamos ver como é que vai ser a adesão das pessoas. E os professores que vão, sim, senhora, que vêm de ônibus do interior, que vêm de não sei aonde, tudo pago pela POSP, não estou dizendo que está certo ou que está errado, vão ter lá a sua falta abonada. Elas vão receber seu salário, sim, senhor. Não é assim, a gente tem que vir aqui e dizer a verdade. Né? Eu não sei como é que é feito o sistema arrecadatório, mas eu acho que aqui esse decreto do Bolsonaro, deputada Valéria, tirando a obrigatoriedade do desconto em folha, há muitos sindicatos e muitas associações que vão perder totalmente a sua receita e vai parar esse desperdício de dinheiro dos funcionários das empresas classistas num momento como esse. Então, era só isso que eu queria dizer. Em momento algum, vou dizer. Posso discordar da senhora, a senhora discordar de mim, mas dizer que não está falando a verdade, eu não posso dizer. Queria uma comunicação. Por uma comunicação, tem anuência, deputado Barroso? Perfeitamente. Por gentil. Bom, eu queria falar com o deputado Carlão Pignatari, dizer o seguinte. Em primeiro lugar, eu fico surpreso que ele não saiba o que é uma greve. Deputado, depois eu vou contar a história para o senhor do movimento social, da luta de classes, dos últimos 200 anos, para dizer para o senhor o que é uma greve. Uma greve não pode ser feita aos domingos, ela só é feita quando tem gente trabalhando. Você deixar de fazer a greve... Vocês acreditem, gente, vocês ouviram aqui, os telespectadores, o líder do governo dizer que... por que não faço uma greve nos domingos? Você imaginou? Eu imagino que ele esteja fazendo uma ironia, porque não acredito que ele não saiba disso. Segundo, é um deputado claramente contrário, inclusive, ao movimento sindical, à organização dos trabalhadores. Né? Vocês viram como ele se dirige aos trabalhadores, né? O rancor, a raiva que ele tem.
o ódio de classe que ele tem contra o movimento social. Ele fez uma fala totalmente gratuita aqui, né? Ele é um dos maiores admiradores do presidente Jair Bolsonaro. A bancada do PSL pode ficar feliz que vocês conquistaram um grande apoiador. Ele é. Né? O coração dele deve bater um lado o Dória, outro lado o Bolsonaro. Não sei não, gente. Eu acho que vocês ganharam ele, viu? Parabéns. Agora, ele fala com ódio de classe, né? Ele não tinha nenhuma necessidade de falar isso aqui e mistura tudo, não entende direito as coisas. Outra coisa, falar da professora Bebel, que está fora da sala de aula, ele está, né, denegrindo, ele está desqualificando o processo de representação. Sobre as prisões que ele estava falando, das pessoas do PT, o Ministério Público de São Paulo é influenciado pelo PSDB. Pelo PSDB. Não é pela direita, é pelo PSDB. Né? O Ministério Público de São Paulo está sendo atropelado. Nós temos um indivíduo chamado Paulo Preto, que está na mão da Justiça Federal. Paulo Preto vai fazer uma delação. Quando fizer essa delação, vai preso. Se tiver justiça nesse país, o Serra, que você tanto elogiou, Carlão, vai o ministro e chanceler Aloysio Nunes, que você tanto admirou. Concluir, deputado. Se não for o Alckmin, pelo menos o Ademarzinho. Concluir, deputado Zé Américo. Pelo menos o Ademarzinho, que é o cunhado do Alckmin, para vocês saberem. Para concluir, que é o homem da deputado mala Zé do Américo. Alckmin, vai preso. Muito obrigado. Com a palavra, comunicação? deputado. Muito Tem a rapidamente. anuência, deputado Barra? Obrigada, deputado uma Barros. comunicação, deputado Não, Janelli. eu só acho importante, a questão partidária não vou entrar, mas informar que o Ministério Público ingressou com uma ação aqui no TJ e hoje saiu uma liminar, então eu parabenizo o Ministério Público, parabenizo o TJ, saiu uma liminar suspendendo a obra do tal parque em cima do Minhocão. Não sei, mas o prefeito é do PSDB. Né? Então, vamos aqui só respeitar o Ministério Público, que cumpriu o seu papel, entrou com uma ação importantíssima para a cidadania, para preservar as vias de trânsito, a segurança, e o prefeito é do PSDB. E eu venho denunciando desde o primeiro momento aqui que essa obra não tem justificativa racional. Então, é só aqui esse registro. E eu, como cidadã, gostaria de saber quando foi a última aula que a deputada ministrou. Porque a deputada vem toda hora aqui na tribuna dizer que ela é professora, que ela tem legitimidade, mas nós verificamos e ela é representante, presidente sindical há anos. Eu queria saber quando foi a última aula que a deputada ministrou, para poder falar com tanta propriedade sobre o magistério. Porque a deputada Valéria saiu da sala de aula para cá. Eu também, muito embora da universidade. Agora a deputada Bebel, não sei quantos anos faz. Com a palavra, deputado Barba. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, o que me admira é a cara de pau do Carlão, além da covardia, porque ele falou de mim e saiu do plenário. Mas isso não é covardia. Não é. Eu vou explicar quem é o Carlão Piganatário. Essa raiva que ele tem dos trabalhadores, ele é dono de frigorífico, gente. Empresário, nada demais. Nada demais o cara ser empresário. Não tem problema nenhum. Mas eu nunca vi um empresário nesse país que defendesse trabalhadores. A atitude do empresário é exatamente a atitude representada pelo deputado, líder do governo, Carlão, aqui nessa tribuna, quando falou sobre a questão da greve geral. Greve geral, vamos fazer... Está com medo da greve geral, deputado Carlão? Está preocupado? Ah, se apareceu. Então, o deputado Carlão é empresário, nada contra ser empresário. Disse aqui que você é empresário, e eu sei porque o senhor me falou, não estou contando mentira nenhuma. Então, a truculência e o autoritarismo do empresário brasileiro está representado na sua pessoa e na fala que você fez aqui. E boa parte dessa Assembleia aqui é empresário. E nada demais. Então, nada contra. Aliás, deputado Carlão, você sabe da minha história, eu sou uma das pessoas que ajudei a discutir a Câmara Setorial de 1992, ajudei a discutir o Brasil Maior, dentro do Brasil Maior, Inovar Autos. Sou convidado todo ano para ir no Sindimáquina debater a indústria nacional. Então, estou muito tranquilo.
sou um defensor da indústria nacional. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que você mente, deputado Carlão, é dizer que eu não quis deixar ninguém falar na sala. Eu só invoquei o regimento para que a sessão fosse levantada. O deputado Adalberto Freitas gritou no meu ouvido no microfone, eu falei para ele que de mim ninguém ganha no grito, que aqui ninguém é mais homem do que ninguém. É só isso. E ninguém vai gritar no meu ouvido, nem ele, nem o Douglas Garcia, como eu não quero gritar no ouvido de ninguém. Gritou no meu, eu retribuí. Essa é a terceira coisa. A terceira coisa, deputado Carlão, essa eu quero que você ouça com atenção. Você mandou sair da sala. A truculência foi sua. Você quer deixar nós conversar? Saia da sala. Eu falei para você, venha me tirar da sala, deputado Carlão. Só isso. Então eu não quero ficar tratando essas coisas, que isso para mim é o menor. Quero tratar a questão política com você. Questão política, a sua truculência empresarial, esse ódio da classe trabalhadora que você tem é por ser empresário. Apesar de a tua empresa empregar vários trabalhadores, né, pagar salários, eu acredito que o senhor, como deputado, faça tudo de maneira legal, recolher todos os encargos, porque tem empresário nesse país. Nós fomos pegar aqui, você lembra, em 17, aqui nós pegamos as 100 maiores empresas do estado de São Paulo. Das 100 maiores, as primeiras 20 deviam mais de 80 bilhões para o governo do estado de São Paulo. Esses são os empresários brasileiros, que vai lá e vocês vêm aqui defender o refis. Vamos fazer um refis para atender eles, coitadinho, que eles precisam. E já falei aqui, eu sou a favor de discutir renúncia fiscal, já discuti isso, sou a favor de discutir refis, desde que tenha critérios. Renúncia fiscal tem que ter critérios, tem que ter contrapartida, que é o projeto que nós vamos debater, que é o 494, que é o decreto do João Dória, sobre a questão da redução de 25% para 12% do ICMS sobre o querosene aqui do avião. Então, isso é renúncia fiscal. Qual é a contrapartida para a sociedade? Né? E refis é o seguinte, é para aquelas empresas que realmente entram no refis, vai pagando todos os meses, porque tem empresa, e você sabe disso melhor do que eu, que entra no refis e paga 3, 4 prestação, depois que tira a CND, para de pagar o refis e fica aguardando o próximo. Então, essas empresas, eu sou a favor que nós façamos um pente fino, quando for discutir, falar, vocês já entraram em 3, 4 refis, vocês não podem entrar mais, porque vocês já tiveram oportunidade. São empresários que agem de má fé. Eu espero que, fora a questão de classe que o senhor tem, de ser contra os trabalhadores, porque o senhor é um empresário, entendeu? Fora essa questão, eu espero que o resto, enquanto empresário, acredito, né, que você cumpra tudo direitinho. Então, a greve geral de amanhã, deputado Carlão Pignatari, é contra o assalto que o Paulo Guedes, o governo Bolsonaro, quer fazer com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência, que estão botando na conta do país, que se não aprovar a reforma da Previdência, que o país estará quebrado. Isso é mentira. O que quebra o país, Bolsonaro, deputados apoiadores do Bolsonaro aqui, é o trabalho informal. Isso é que não deixa arrecadar para a Previdência. São hoje 13 milhões e meio de desempregados, 24 milhões de trabalhadores por conta própria. Então, hoje, quem quebra o país é isso. Durante o governo Lula, está lá registrado no IBGE, foi gerado mais de 15 milhões de emprego, mais de 5 milhões de emprego no governo Dilma, com carteira assinada. A Previdência era superavitária. Está lá, não são dados do Instituto Barba, não existe. Tem um instituto chamado IBGE. Então vão lá e confira, que quando eu trabalho com os números, para concluir, eu trabalho com números e dados oficiais. Muito obrigado pela tolerância, presidente. Para falar pela vice-liderança da minoria, pelo artigo 82. Artigo 82. Tem a palavra. Muito obrigada. 5 minutos? Sim. Boa tarde, senhor presidente, Cauê Macris. Cumprimento toda a mesa que compõe a mesa de trabalhos, também os assessores que estão sentados à esquerda, à direita, senhores deputados, deputadas e todo o público que nos assiste presencialmente, também aqueles através da TV Alesp. Eu quero informar que eu estive até o presente momento, por isso eu cheguei nesse minuto agora, eu estava no GEDUC, né, que é o Grupo de Educação do Ministério Público,
exatamente debatendo uma questão preocupante, que é a evasão de alunos do ensino médio noturno devido ao fechamento de salas no noturno, né? O governo aponta dados de 240 mil, mas não, de 33 mil, mas nós temos dados que o número é muito maior que 33 mil. Chega na casa dos 271 mil. E eu debato a educação, sim, deputada Janaína Pascoal, porque aqui tem empresário debatendo a educação, que nunca pisou na escola pública. Eu debato a educação, deputada Janaína Pascoal, porque a educação, ela perpassa pela vida de qualquer pessoa desse plenário. Eu debato a educação, independentemente de estar ou não na sala de aula. Falo com conhecimento de causa, sim, porque eu sei o que é uma sala de aula, eu fiquei 15 anos nela. Citou 20 não, a senhora tem que aprender a fazer as continhas. Na presidência da POS, eu estou há 10 anos à frente da presidência da POS. E estou pelo um legado que a categoria me deu. Qual? O voto. Eleições diretas, lá no chão da escola. De novo, eu estou sendo contestada, vejam os senhores. Qualquer um aqui pode representar, menos eu. Como assim? Como assim? Quem é deputada Janaína Pascoal para me questionar? Ela é da categoria? Ela é professora? Universitária, como diz ela. Universitária. Mas não pisou seu pezinho lá na escola pública. Não foi lá assistir, dar aula para aqueles alunos que precisam de uma aula de qualidade. E quem me acompanha nessa casa, me acompanha sabendo, deputado Carlão Pinhatari, que eu nunca fui inverídica com os dados. Todos os dados que tem aqui se não por quê? Porque eu tenho uma relação direta com os professores. Mas a deputada se acha dona do mundo, ela quer mandar se é cesariana, se é parto normal, o que mais? Ela quer mandar na POSP, ela quer mandar nos partidos, ela quer mandar em tudo. Em nós, não. Para onde está. Em nós, não. Fica onde está. Eu pouco me dirijo à deputada e se dirijo de forma respeitosa. Tá? Então, por favor, uma coisa é a gente questionar as pessoas, outra coisa é desqualificar. E eu não me sinto desqualificada pela senhora. A minha data não interessa a senhora vá nos meus prontuários e pegue. Eu não vou me servir a senhora. Eu não sou funcionária da senhora. Eu sou funcionária pública. E o próprio governo me dá o afastamento sindical. Se a senhora não sabe, aliás, a senhora não sabe. Porque a senhora é de um governo pouco democrático, né? Autoritário, que acaba com os conselhos. Aliás, ontem vocês levaram uma sova, não só lá no Supremo Tribunal Federal, como também no Senado, negando as pautas aí desse que é dito, né? E vou respeitar porque ele foi eleito, que é o ex-deputado e agora presidente Jair Bolsonaro. Até nisso eu consigo ser maior, porque apesar de não concordar com o governo Bolsonaro, eu não vou perguntar se ele é isso aqui, ele foi eleito. Ponto e basta. Se eu fui eleita, não há que ter questionamento com relação à minha representação. Eu quero dizer que vocês vão se arder amanhã. E eu vou lavar a alma. Porque vai ter muita gente na Paulista. Porque inclusive, todo o estado de São Paulo vai se mobilizar por ação da POSP, por ação de todos os sindicatos de trabalhadores, por todos aqueles que serão atingidos por essa reforma da Previdência enganosa, que está dizendo que está combatendo, né, privilégios e, na verdade, está retirando direitos da classe trabalhadora. E nós vamos lutar veementemente contra essa reforma da Previdência. Por isso, eu quero dizer que os risinhos, vocês viram aqui, vocês que estão me assistindo, viram o risinho. Sabe por que ela está feliz? Que ela se aliou com o PSDB e vai conseguir um regiminho de urgência para poder aprovar o projetinho dela. Mas em nome de quem? Dela própria, né? Que categoria que apoia ela? Nenhuma, né? Muito obrigada.
Senhor presidente, pelo artigo 82, gostaria de indicar o deputado Douglas Garcia. É regimental, Vossa Excelência tem a palavra. Uma breve comunicação, presidente. Tem a palavra, deputado. Não, acho que como esse debate, né, sobre quem dá aula, quem não dá aula, salvo engano, a última aula da professora Juliana Pascoal foi em dezembro do ano passado. Né? Ela não renovou por se dedicar ao mandato. Agora, eu gostaria de fazer uma sugestão, dado que faz tanto tempo, né, e coloca, né, como nome parlamentar professora Bebel, que mude para sindicalista. Aí eu acho que faz mais sentido e aí representa melhor aquilo que você acabou de falar. E vocês que estão vendo, né, e que estão acompanhando esse debate, perguntem se realmente é esse tipo de pessoa que vocês querem representando a classe de professores que precisa de tantas melhorias, mas, né, que precisa, na verdade, de uma melhora de um contexto da educação, de melhora de indicadores de aprendizagem, né, e é isso que a gente tem que batalhar. É esses os profissionais que vocês querem representando vocês, porque o nível está muito baixo, senhores professores. Pelo senhor presidente, com a anuência do orador. Tem anuência do orador para uma comunicação? Com a palavra, uma comunicação, deputado Presidente, Barba. eu quero fazer uma Gostaria questão. de pedir, por favor, para a galeria não se manifestar. Não é lícito a manifestação da galeria aqui, em hipótese alguma. Quero fazer, presidente, uma questão de ordem, vou protocolar ela junto à mesa, em função do tema que nós estamos debatendo, que é um tema importante, que é o projeto 435 da deputada Janaína. Foi convocado hoje o Congresso de Comissões, ontem à noite e hoje, Congresso de Comissões, para discutir esse projeto, no qual está envolvida apenas a Comissão de Finanças, Planejamento e Orçamento e a Comissão Permanente de Mulheres. Entendendo que esse debate do parto é um debate extremamente importante, né, do parto normal, cesariano, tal, tudo, a deputada Marina Helu protocolou um requerimento requerendo que a Comissão de Saúde faça parte desse debate. E eu estou protocolando a questão de ordem nesse sentido, porque até agora não foi respondido. Então, estou protocolando, porque nós também entendemos, e eu acho que a deputada Janaína não discorda disso, que a Comissão de Saúde seria uma comissão importante para debater também esse tema do parto, já que é uma comissão que trata de saúde. Então, eu estou protocolando uma questão de ordem, reivindicando nesse sentido também, né, a participação da Comissão de Saúde e que até que seja resolvido isso, não seja convocado o Congresso de Comissões para discutir esse tema. Resolvido isso, convoca o Congresso de Comissões, o senhor respondendo que sim ou que não, que se convoca o Congresso de Comissões. Deputado Barba, mantém o Congresso de Comissões, essa presença ainda está analisando a pertinência da Comissão de Saúde neste tema específico. Com a palavra, deputado Douglas Garcia. Com a anuência do líder, senhor presidente, do orador, uma comunicação. Tem anuência para uma comunicação? Tem anuência, senhor Tem presidente. a palavra, deputado. Queria só fazer uma comunicação aqui diante do que o deputado Carlão Pinhatari falou sobre a deputada Gleisi, que convocou a greve geral. O marido dela, Paulo Bernardo, é conhecido como... bom, eu não vou nem dizer aqui. Ele tinha negócio que ele ia com um carro forte para buscar dinheiro, para pagar a propina para o pessoal lá. Ele é conhecido como, sei lá o quê, um bem corrupto aí, lá da região de Londrina. E ela só foi senadora por causa dele e por causa do governador Requião, que é um outro bobalhão que fica batendo palma para o PT no Paraná. E ela tanto não tinha voto que saiu candidata a deputada federal, porque senão não iria se eleger. E fazendo aqui a consideração que o deputado Barba falou sobre os empresários brasileiros, quem está muito feliz do outro lado da fronteira é o Paraguai, que cresce 8% ao ano, com indústrias como a Riachuelo, a Estrela Brinquedos, que estão lá no Paraguai, com uma tributação extremamente favorável, tanto no âmbito de custo de energia, mão de obra e facilidade de tributária para a comercialização dos seus produtos manufaturados, e, consequentemente, as empresas ficam felizes de não ter a burocracia criada pelo PT e pelas infinitas NRs que o Ministério do Trabalho, graças a Deus extinto, é um sonho até para nós do setor privado e também para os trabalhadores que se viam perseguidos o seu direito de trabalhar da maneira que melhor entendessem. Agora estamos gerando, graças ao PT, empregos e crescimento, deputado Douglas, de 8,5% ao ano no Paraguai.
Para o deputado Douglas. Muito obrigado, senhor presidente. Doutora Janaína Pascoal, pela graça de Deus, a senhora não foi eleita por sindicato, a senhora foi eleita pelo povo do estado de São Paulo e, melhor ainda, a senhora foi eleita com 2 milhões de votos. Se a gente for passar uma peneira aí, eu tenho certeza que muito mais professores votaram na senhora do que na professora Bebel. A mais absoluta certeza. E eu gostaria de dizer aqui, doutora Janaína, o mais importante. A deputada professora Bebel disse nesse microfone que os professores que forem à greve amanhã, o que vai acontecer com eles? Vai faltar de onde? Do salário. Professora Bebel, se amanhã o nome da senhora ali, ó, naquela lista, estiver verde, e no final do mês, a senhora sabe que o salário de todos nós é público, todo mundo consegue ver. Se acaso no final do mês não estiver descontado o dia de amanhã, eu vou ser o primeiro a denunciar a toda a categoria da PUESP, porque a sua representante mor está recebendo, enquanto eles não estão recebendo. Foi a própria senhora que disse aqui, todos os professores deixam de receber toda vez que aderem à greve. A senhora é professora, a senhora é representante dos professores, então a senhora tem a obrigação moral de abrir mão do seu salário no dia de amanhã, porque assim faria total sentido a senhora aderir a essa greve. Inclusive, é uma sugestão que eu faço a toda a bancada do Partido dos Trabalhadores. Não entrem na Assembleia Legislativa amanhã, vamos ser no mínimo coerente. Se quer aderir à greve Lula livre, porque a greve não é contra a reforma, a greve não é apenas contra o governo Bolsonaro, não é contra o pacote anticrime, a greve é a favor do Lula livre. Sabe por quê? Deputados, quando eu estava vindo a essa casa no dia de hoje, eu passei na 23 de maio, na Avenida 23 de maio, tinha uma faixa enorme escrita, greve geral, Lula livre. Graças a Deus deu tempo de eu falar a minha contribuição para aquelas pessoas que estavam ali paradas. Mas você, trabalhador, que está sendo utilizado como bucha de canhão, como ponta de lança, amanhã essa greve não é a favor dos senhores, porque se fosse a favor dos senhores, seria a favor também da reforma da Previdência. Seria 100% favorável a essa reforma, porque a reforma da Previdência faz com que a aposentadoria da professora Bebel seja justa, assim como a aposentadoria do trabalhador também seja justa. Faça ser igual e não uma aposentadoria de políticos, como hoje acontece, infelizmente. Nós temos que trazer para o Brasil a sua equidade, nós temos que trazer para o Brasil aquilo que representa a população brasileira. E foi por isso que nós demos uma resposta nas urnas no ano passado, em outubro do ano passado, quando nós votamos a favor da reforma da Previdência, quando nós votamos pelo endurecimento das leis penais, quando nós votamos pela liberdade, coisa que o PT nunca fez. Ei, meu Deus, porque o Bolsonaro está fazendo conluio com não sei o quê. Quem foi que fez conluio nos últimos anos? Foi o Partido dos Trabalhadores com Nicolás Maduro para transformar a América Latina inteira em uma ditadura. Quem fez conluio nos últimos anos foi o PT, que saqueou a nação. Deputado Barba, como é que o senhor pode subir aqui e dizer que o Bolsonaro e o Paulo Guedes estão assaltando o país? Quem assaltou o país foi o partido de Vossa Excelência. Nós temos diversos parlamentares do PT envolvidos com escândalos de corrupção. Outros estão presos até agora. Então, por gentileza, o senhor não tem nenhum tipo de moral para falar do Bolsonaro ou do Paulo Guedes. O que eles querem é sim trazer para o trabalhador, que acorda todo dia de manhã, às 5 horas da manhã, chega em casa meia-noite, uma previdência necessária que não vai quebrar o país, porque se o país for quebrado, quem vai pagar a conta vai ser o trabalhador, não vai ser o deputado, não vai ser a deputada, vai ser o pobre trabalhador negro de periferia. É para eles que nós estamos olhando a essa previdência. Amanhã vão às ruas os ditos trabalhadores. Central Única dos Trabalhadores também está convocando. Sabe qual o número de trabalhadores que serão afetados por causa disso? 0, porque nós temos sim uma central única de trabalhadores que não trabalham e de um partido de trabalhadores que também não trabalham. Então essa greve de amanhã não vai alterar em nada no cenário político. Sabe por quê? Porque trabalhador mesmo protesta no final de semana, protesta dia de domingo. Amanhã é dia de trabalho, os verdadeiros trabalhadores estarão em seus respectivos trabalhos, produzindo, fazendo o país crescer, fazendo o país ter desenvolvimento. Empresário também é trabalhador, empresário oferece trabalho, empresário oferece serviço, empresário faz muito mais pelos trabalhadores do que o Partido dos Trabalhadores nunca fez em toda a sua existência. Empresário traz sim para o nosso país aquilo que nós precisamos, que é desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. Então eu quero parabenizar aqui a classe empresária brasileira que tem feito muito pelo nosso país. E nós vamos trabalhar, principalmente nessa Assembleia Legislativa, na Frente Parlamentar pela Liberdade de Mercado, para que esses empregos não deixem de existir. É claro
Claro que vai ser muito difícil, porque depois dos últimos 14 anos e meio no poder, o PT conseguiu destruir o nosso país. Mas agora a gente vai se levantar sim. E não interessa o quanto o PT invade as escolas para tentar doutrinar os estudantes a aderirem a essa greve, os verdadeiros trabalhadores e estudantes sempre estarão pró-Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Melhor, senhor presidente, uma comunicação. Deputado Adalberto. Só para complementar o que o comunicação Douglas... você vai fazer? É uma comunicação? Eu vou comunicar para o deputado Douglas. É uma comunicação também, Vossa Excelência? Quando entrar na ordem do dia. Tá, então, antes de dar a comunicação, ordem do dia. Deputado Adalberto, por uma comunicação. Pessoal, só para complementar o que o deputado Douglas tem falado, essa questão de greve que está sendo anunciada, a gente sabe que isso aí é realmente para denegrir nosso país, o nosso estado de São Paulo. E vou falar um pouco de história. O Partido dos Trabalhadores, através do seu presidente, Lula, que está preso, ele já entrou para a história como o maior ladrão da história do Brasil e talvez do mundo. Né? E a doutora Janaína, por mais que o pessoal fale aqui, eu acredito que nenhum de nós aqui já vai entrar para a história, mas a doutora Janaína já entrou para a história como advogada que tirou a mulher que queria estocar vento. É isso que eu queria falar. Muito obrigado. Votação adiada do projeto de lei complementar número 4. Em votação, o item 1. Projeto salvo emendas. Pela ordem, deputado Barba. Em nome da bancada. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, nós vamos discutir agora o 04, e não vou tratar do 04, eu vou tratar das asneiras dito aqui pelo deputado Douglas Garcia, complementado pelo deputado Adalberto Freitas. Porque, em primeiro lugar, e também respondeu o deputado Frederico Dávila, em primeiro lugar, vou começar com você, deputado Frederico Dávila. O Brasil ele sofre realmente um problema de competitividade internacional na questão da produtividade, da qualidade, da nossa logística, que é muito ruim. Você produzir hoje do lado de dentro do seu local de trabalho, da sua empresa, é barato. Quando você sai para o lado de fora da empresa, você começa a perder dinheiro em função do nosso modal de transporte, do nosso sistema de transporte, do nosso sistema viário ser muito ruim. O Brasil sofre essa primeira coisa. Segunda coisa, sofre pela covardia dos empresários brasileiros ter medo de investir em inovação tecnológica. A Alemanha está investindo para os próximos 5 anos 570 milhões de dólares em inovação tecnológica. A China investe algo em torno de 350 milhões de dólares. Os Estados Unidos, 370 milhões de dólares discutindo a nova indústria 4.0. E o Brasil, hoje, são 70 milhões de reais de investimento na área de inovação tecnológica. Então, existe falta de investimento de governo e existe falta de investimento dos próprios empresários. O mundo está discutindo a indústria 4.0, enquanto o Brasil ainda está no meio da terceira revolução industrial. O senhor também, como um dos empresários dessa casa, no seu tamanho, se é pequeno, se é grande, não vou cometer essa injustiça de falar isso, né? É um dos que também tem essa visão de que a extinção do Ministério do Trabalho foi importante, porque os trabalhadores não têm aonde recorrer mais para discutir as relações de trabalho. Os trabalhadores ficam quase que refém de um processo quase que escravagista que existe principalmente no meio do agronegócio. No meio do agronegócio, há trabalho análogo a trabalho escravo. E tem deputados nessa casa ligados ao agronegócio. Tem deputados nessa casa ligados aos empresários. E eu não tenho problema nenhum com isso, deputado Aprígio. Não estou dizendo que o senhor é isso. Não tenho problema. Quem quer ser ligado aos empresários, que seja. Agora não me questione, ou a professora Bebel, porque nós somos ligados aos trabalhadores.
O espírito de vocês é tão autoritário que, se vocês pudessem, vocês acabavam com a CUT mesmo. Vocês acabavam com o PT. Vocês tentaram, e com o apoio da grande mídia não conseguiram. O PT tem a segunda maior bancada nessa casa. Perdemos apenas para a bancada do PSL. O PT tem uma história nesse país. O PT é a esperança do povo brasileiro. Não existe, eu duvido se o Bolsonaro enfrentar 20% que o Lula enfrentou, se vocês têm coragem de sair na rua para defendê-lo. Vocês não têm. Não é desse tipo de vocês. Isso é coisa de operário, isso é coisa de trabalhador, isso é coisa da CUT Central, a qual eu pertenço e tenho muita honra e orgulho de pertencer. Aqui o deputado Conte Lopes, Coronel Conte Lopes, nos conhece há muitos anos, sabe da batalha que nós enfrentamos. Ele sabe quantas vezes ele quis bater em nós, mesmo contra a vontade, mas o regime mandava. E mandava até atirar. E mandava até matar se fosse preciso, como matou. A ditadura matou. Os empresários desse Brasil, do agronegócio, matou. Os empresários do agronegócio do Brasil, os fazendeiros, têm trabalho escravo nas suas fazendas. Análogo a trabalho escravo. Por isso que não me surpreende a posição de alguns deputados aqui. Quando teoriza que a professora Bebel, eu tenho orgulho e honra de andar ao seu lado. Porque você está presidenta do sindicato pelo 4º mandato, que os trabalhadores confiam em você. Os professores, os trabalhadores da educação depositam a confiança em você. É por isso que você preside o sindicato, o maior sindicato do Estado de São Paulo, que, aliás, nós chamamos de sindicato, não é sindicato, é uma associação. A POSP é uma associação dos trabalhadores da educação no Estado de São Paulo. Como eles não conhecem a história, eles ficam chutando para todo lado. Então, senhoras e senhores, ouvi aqui ataques de deputados como Carlão Pignatari, como outros, não me surpreende. Fico muito tranquilo. Pega ali para mim, Pete, aquele copo. Fico muito tranquilo, porque eu sei do que nós construímos nesse país. Deputado Frederico Dávila, todo ano eu sou convidado no Sindimáquinas. Olha o reconhecimento, já fiz aqui, o senhor não estava aqui, então o senhor não era obrigado a ouvir. O Sindimáquina e o Abmáquina todo ano me convida. E é um dos poucos setores empresariais brasileiros que defende uma indústria nacional. Um dos poucos. Não sei se o senhor sabia disso. Defende porque enfrentam problemas e porque defende a geração de emprego aqui no Brasil. A grande maioria dos empresários brasileiros hoje quer trabalhar com a lógica da importação, porque tem um dumping na produção da Alemanha. Você sabe disso? Imagino que o senhor sabe. De vez em quando eu estou abordando aqui a questão da indústria, que a Alemanha tem uma produção muito alta na área de inovação tecnológica, laboratório, pesquisa, desenvolvimento, coisa que o Brasil não tem. E quando eu discuti em 2011, e apresentamos para a presidente Dilma um programa chamado Inovar Autos, foi para transformar o Brasil num fabricante de veículos, porque o Brasil não é um fabricante de veículos, o Brasil é um produtor de veículos, porque ele só monta veículos. Só monta. Toda a tecnologia desenvolvida vem de fora. Quando nós construímos lá o programa, uma hora, se você quiser, sento contigo, debate e te mostro, e foi aprovado, e ele foi cumprido de 2011 até 31 de dezembro de 2017, no governo da presidenta Dilma, mesmo sofrendo o golpe, né, que depôs a presidente. Então, e eu trabalhei 41 anos na indústria. Trabalhei 30 anos, 5 na Volks, 25 na Ford, fui do Sindicato Metalúrgico ABC, sou respeitado na porta de fábrica. Tem lógico, tem trabalhador que não gosta de mim, é natural. Aqui, um deputado pode não gostar do outro, a gente respeita, mas um pode não gostar do outro, faz parte do debate. Trabalhei 11 anos na indústria de imóveis, 7 anos e meio carteira registrada, 4 anos e meio como autônomo. E discuti com a Fiesp, discuti com o Sindipeças, discuti com o Sinfávia, discuti com a Fávia, discuti com o Sindimáquina, discuti com o Sindicato Parafuso, discuti com fundição, campanha salarial e desenvolvimento da indústria no Estado de São Paulo.
Se vocês forem levantar hoje, ainda deve ter na Casa Civil, lá um projeto chamado Renovação da Frota de Caminhões. Eu coordenei esse debate desse programa pelos sindicatos metalúrgicos da ABC, ao qual tive orgulho de pertencer por 30 anos. Então, nós estamos muito bem preparados para poder discutir. E estamos muito bem preparados para lutar. E deputado Douglas Garcia, o senhor não está no plenário? Tá, mas o senhor aqui, eu não disse que o Bolsonaro assaltou o país. Eu disse que o Bolsonaro e o Paulo Guedes está assaltando os trabalhadores e as trabalhadoras brasileiras. É diferente de assaltar o país. No momento que for para falar que ele está assaltando o país, eu vou falar. Na minha fala aqui, pelo artigo 82, eu disse que eles estão assaltando os trabalhadores, como já assaltaram na reforma trabalhista, como já assaltaram na terceirização, como já assaltaram na PEC do teto dos gastos, para dar dinheiro para os empresários. E agora é a mesma coisa. Nós conseguimos impedir a capitalização nesse momento. Estamos conseguindo impedir mexer na aposentadoria do rural. Mas o maior assalto que estão fazendo na reforma da Previdência, nós não estamos conseguindo impedir. Hoje, um trabalhador ou trabalhadora para se aposentar tem que ter 65 anos de idade e 15 de contribuição. Como é que é feito o cálculo da aposentadoria dele? É 70% das melhores 80% das contribuições dele. Quando você calcula 70% das 80% das melhores, você ainda bota mais 15% em cima, que são 15 anos trabalhado, 1% ao ano trabalhado. Dá 85% em cima das melhores 80% das contribuições dos 15 anos de trabalho dele. Qual que é a base de cálculo para a próxima reforma da Previdência? Cai de 70% para 60%. E 20 anos de trabalho. E os 20 anos não é computado 20% para virar 80%. É só 60%. E nessa próxima reforma da Previdência ainda pode pagar abaixo do salário mínimo. Hoje ninguém pode receber menos que o salário mínimo no Brasil. Então Bolsonaro, com Paulo Guedes e sua equipe de governo, está assaltando os trabalhadores e as trabalhadoras na reforma da Previdência para entregar na mão de banqueiros. Para entregar na mão de banqueiros. Deputada Valéria, você que balança a cabeça toda hora, traga aqui e venha fazer comigo o debate da reforma da Previdência. A senhora que é professora, que eu tenho tratado sempre com muito respeito, todos os deputados e deputadas do PSL aqui não podem reclamar disso. Não pode. Entendeu? Tenho tratado todos com respeito. E, portanto, tragam aqui, vamos fazer o debate. Eu quero fazer o debate. E eu estou torcendo para que não aprove os estados e municípios lá, porque nós vamos ter que discutir aqui nessa casa. Aí eu quero ver quem é a favor. Deputado Barba, para concluir, eu já tive uma tolerância de mais de 1 minuto. Obrigado, Vossa presidente. Excelência, Então, peço que Vossa Excelência conclua. Só para encerrar, presidente, era isso que eu queria deixar claro, mas ainda devo voltar nessa tribuna aqui, ainda hoje à noite, para discutir os mesmos temas. Pela ordem, deputado Conte Eu já Lopes, havia pedido. que na verdade ele falou, deputada Bebel. Não, mas eu falei antes, no 06. Professora, pode falar. Na hora que bateu o sinal, só lembrando os deputados, quando quiserem usar o microfone, é importante que falem no microfone. Não adianta. Não, mas eu falei, presidente, é que o senhor desculpe, estava ocupado e não me ouviu. Eu confesso que eu não ouvi, não. Então, com a palavra, professora Bebel. Eu quero encaminhar pelo artigo 82. Em nome da liderança da minoria, o projeto de 04. Vossa Excelência tem a palavra para encaminhar em nome da liderança da minoria. Obrigado. Para o comunicado, enquanto a professora. Uma comunicação, deputado Conte. Queria só responder ao deputado Barba, que em 78, na grande greve do ABC, quando ele disse que a gente espancava os trabalhadores, foi quando eu conheci o Lula, vi o Lula a primeira vez, em 78, há mais de 40 anos atrás, senhor presidente. O Lula iniciava uma greve no ABC, 40 dias de greve, dia e noite de greve. E foi um dia que eu encontrei o Lula. Ele veio falar comigo, eu comandava a tropa da rota, em frente à Volkswagen, e ele veio falar comigo: ô tenente, acabei de falar com o governador, ele falou que não ia mandar polícia aqui. Eu falei, bom, então volta lá falar com ele que me mandaram para cá. Quem quiser trabalhar, vai trabalhar. Nós estamos aqui para impedir os piquetes. Foi a primeira conversa que eu tive com o Lula na minha vida. Então foi há 40 anos atrás. E, na verdade, não era nós que espancávamos os trabalhadores, né? O próprio Barba, que devia ser pequeno naquela época, mas eu jogava um tal de Migueleto, que eles inventaram na metade...
Miguelito, olha lá, como ele sabe, que joga nos pneus das viaturas, pro lado que cai, fura o pneu. E também bolinha de gude que derrubava os nossos cavalos. Que é o que a gente tinha, né? Viatura e o cavalo, que mandava para lá. Foram 40 dias e 40 noites, senhor presidente. Uma greve, não sei se melhorou para o ABC, porque não é minha área, a indústria automobilística. Eu não sei se melhorou, se piorou para o ABC, se caiu a indústria automobilística, mas foram 40 dias e 40 noites de greve. Amanhã inicia uma greve, mas estou falando, primeira vez que eu vi o Lula. Então não é bem isso. A polícia cumpre a parte dela. Ela é trabalhadora também. A gente cumpre determinação. É para ir para a gente ia. Toda noite a gente ia para 3 horas da manhã. Ficamos 40 dias e 40 noites no ABC. Aliás, quando o Lula foi preso a primeira vez, e que a mãe do Lula morreu, eu estava lá. Eu estava lá. Que foi levado o Lula para o velório da mãe, eu estava lá. Quando os trabalhadores começaram a cantar o hino nacional, eu até falei para a minha tropa, mais uma vez aí nós da segurança criamos um mito. E realmente criou, que ele virou presidente da República. Né? Acabou virando presidente da República. Tá? Como a própria Erundina aqui dessa casa. Erundina era deputada comigo em 87. Quando houve uma invasão, a polícia foi agir em Itaquera para retirar invasores de terra. Eu lembro da fotografia que saiu na Folha de São Paulo e no Estadão. 2 PM segurando a Erundina pelo braço e ela chorando. E dali ela saiu e virou prefeita de São Paulo com aquela foto. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, professora Bebel. Com a anuência da professora Bebel? Tem anuência, professora Bebel? Tem a palavra. Só para dizer, deputado Campos Lopes, Conte Lopes, coronel Conte Lopes, que eu fiz uma brincadeira contigo, mas a história de 78 é verdadeira. Eu conheço a história, e o senhor sabe que eu conheço a história, né? Então nós nunca jogamos Miguelito. A gente já era crescido já tinha lá meus 20 e poucos anos, entendeu? Mas faz parte da história. Por isso que eu citei como parte da história. E disse que nem sempre era vontade de vocês. Às vezes era o sistema que mandava fazer e o sistema mandou fazer. Está escrito nos anais da história do Brasil e do mundo, esse período. Não adianta a gente querer negar isso. Reconhecer isso não tem problema. Quando discutiu a Comissão da Verdade, a minha tese é o seguinte: Comissão da Verdade não pode ter caça às bruxas, mas tem que reconhecer o período em que houve, em que os militares governou esse país, que chamado na história do país é de ditadura e que eu chamo de ditadura também. Isso é só um reconhecimento. Registrar isso na história. Na Alemanha está registrado. O nazismo lá está registrado na história da Alemanha para ser contado para o mundo. Então, qual o problema de fazer isso? Foi um período que aconteceu. Então, não fiz nenhum ataque pessoal e estou aqui falando assim, a história de 78 é verdadeira e dos 40 dias de greve também que o senhor acompanhou. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, é para uma comunicação? Pergunta se existe anuência, professora Bebel. Tem a palavra. Para indicar o deputado Elton Moura, pela liderança do PRB, o artigo 82. Eu gostaria de pedir também a prorrogação dos trabalhos, senhor presidente. Por 2 horas e 29, por 2 horas e 28, por 2 horas e 27. É regimental, no momento oportuno, colocarei em votação o pedido de Vossa Excelência. Obrigado. Professora Bebel, com a palavra. Obrigada. Bem, eu retorno a essa tribuna. Eu tenho cá comigo que a educação é uma causa. Era para ser uma política de Estado, era para ser, né? Mas ela se tornou uma causa de todos. E eu fico muito feliz quando no último dia 15 de maio, a gente esteve na Paulista, acho que ninguém contesta, né? Teve centenas e milhares na Avenida Paulista, e lá estavam não só a classe menos favorecida, mas a classe média. Por que a classe média estava lá? São exatamente os estudantes universitários, aqueles que estudam na USP, que vêm de uma classe mais privilegiada, que tem uma inversão, uma pirâmide do deputado Aprígio, que é o seguinte: a gente da escola pública acaba indo para pagar a universidade privada, e os que podem pagar, né, ensino médio ou a educação básica privada vai para a universidade pública. Isso é uma inversão na pirâmide. E nós temos que trabalhar nessa perspectiva. Tenho claro, né, que apesar de toda a discordância colocada aqui, o governo que mais incluiu
jovens na universidade foi os governos Lula e Dilma, por duas frentes. O ProUni, que fez uma articulação com a rede privada de ensino, porque que dizia o Lula e a presidenta Dilma naquele momento? Dizia que não tinha como ficar esperando construir prédio para que um jovem pudesse depois ter acesso à universidade. Então, tinha que abrir esse caminho. Eu, sendo até do Partido dos Trabalhadores, enfrentei isso de forma muito contundente, né, em todos os debates, pelos setores publicistas, né, a ala mais radical, inclusive, mas eu dizia, não, eu acho que tem, como há coexistência entre o público e o privado, nós temos que fazer até uso, que tem que ter um marco regulatório, e aí vieram as avaliações, os ENADES, né, para avaliar, antes de se fazer esse programa, né, de inclusão de jovens na universidade. Com isso, jovens foram incluídos. Então, além disto, também, um outro grande avanço foi a criação do Fundeb no lugar do Fundef. O que é o Fundeb? Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. E o que é o Fundef? Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Até o governo de Fernando Henrique Cardoso, somente quem estava no ensino fundamental tinha recursos. As pontas da educação básica não tinha previsão de recursos. Então, também o presidente Lula ampliou a concepção de educação básica e incluiu mais que a educação infantil, mais que o ensino médio, todas as modalidades de ensino. Quais modalidades? Essa que eu estava debatendo no GEDUC hoje. Educação de jovens e adultos, educação profissionalizante, enfim, todas essas questões que, me parece, elas são importantes para o bom andamento da educação. E eu quero dialogar com os que aplaudiram quando o deputado Daniel José me atacou. Quero dizer, deputado, que vergonha tenho eu de ter que sentir que a educação tem que ser defendida por um empresário, que nem estatura de empresário, não estou falando de tamanho, mas estatura, nem nome o senhor tem, para discutir educação. O senhor tem que ter nome, pelo menos conhecimento de causa, coisa que o senhor não tem. O senhor foi fazer, teve que estudar lá nos Estados Unidos. Eu quero dizer que eu fui do Conselho Nacional de Educação e que eu fui conhecer a educação brasileira por todo o país. Eu fui parar lá no Amazonas, na cabeça, né, do cachorro, lá onde a população indígena educam com a sua cultura. Eu andei todo esse território nacional. Não é Estados Unidos que vai dar parâmetro para o Brasil. O Brasil só pode ser entendido com a sua própria realidade. Vim aqui falar de indicadores. Indicadores. Qual é o indicador mesmo? Fugir do Plano Estadual de Educação, deputado, porque o senhor é um privatista? Por isso? Não. Nós temos um Plano Estadual de Educação que assegura. E esse plano, que pasmem os senhores, eu quero fazer um chamado aos senhores deputados. O deputado Carlão estava aqui na época. O deputado Cauê Macris era o líder da bancada. E eu quero dizer que eu tive uma passagem, eu quero fazer um parâmetro também, muito interessante com as lideranças do PSDB nessa casa. O primeiro deputado, e eu não era presidenta da POS, eu era uma diretora da POS, mas como eu tinha muita facilidade para entender as questões da escola pública, a realidade, porque naquele tempo eu militava e dava aula, né? Eu, então, fui indicada para conversar com o pai do deputado Cauê Macris, o deputado Vanderlei Macris. Tem uma cláusula, um artigo, no plano de carreira, deputado, que foi da articulação entre eu, Bebel, mais jovenzinho, obviamente, e
o senhor seu pai, e ele conseguiu, e nós acertamos a evolução funcional pela via acadêmica e não acadêmica dos professores. Foi uma articulação feita com o pai dele. Depois eu vim aqui nesta casa, também não como presidente, professora e diretora. Aí eu conheci o deputado Walter Feldman, e ele era líder da bancada também. Eu negociei com ele um reajuste para todo o funcionalismo. Acho que quem é do funcionalismo lembra daquela gratificação geral, né? A gente sentou ali na sala da liderança e nos articulamos com ele. Depois foi a outra articulação que eu tive, foi a mais recente, uma boa articulação com o deputado Cauê Macris, que foi o Plano Estadual de Educação, esse que está sendo vilipendiado pela Comissão de Educação. Mas eu lamento, deputado Carlão Pinhatari, e eu gostaria de levar lembranças dessa casa, de que o senhor também será um articulador também deste plano nessa casa, como foram essa tríade que eu falei aqui, né, de lideranças com divergência. Eles não concordavam comigo, nenhum deles concordaram comigo, né? Mas eles, indubitavelmente, abriram mão e nós nos articulamos. Eu até me lembro de uma cena interessante, que é a primeira reunião que eu tive com o deputado Cauê Macris, por isso ele conta com meu respeito, muito, foi quando eu primeiro fiz uma reunião de lideranças de professores, com todas as entidades. Depois eu levei os alunos, trabalhou os alunos para ver a pauta dos alunos. E aí eu me lembro, deputado, que houve um momento em que eu confundi, o senhor vai me desculpar, os alunos com o senhor, porque ele era bem, 3 anos atrás, era mais jovenzinho ainda. Então, quer dizer, eu trago lembranças boas da Assembleia. Quero sair da Assembleia, deputado, não vilipendiada como tem sido, respeitada. Da forma que o senhor puder, mas é respeitada. Eu tenho isso como causa. Isso não é brincadeira. Não é uma vaidade minha. Porque eu sentei no GEDUC agora à tarde, deputado, não para debater pauta de salário, para debater inclusão de alunos. Foi isso. Pode ligar lá. Liga para a Secretaria do Estado da Educação, se o senhor não confia na minha palavra. O senhor vai ver que não houve... Eu disse, eu quero afastar qualquer tentativa de eivar o debate em torno da inclusão e da qualidade dos alunos. E conseguimos sair de lá, deputado. Isso seria importante. Sair de lá com uma pauta da chamada de alunos, né, para voltarem para as escolas, aqueles que, por alguma razão, deixaram. E, nos próximos dias, os senhores chamada ativa. Os senhores poderão ver, né, isso publicamente. Então, eu saio de ombro lavado, de coração lavado. Apesar dos ataques feitos e a desqualificação da minha pessoa, eu quero dizer que eu não me sinto desqualificada. Eu vou continuar lutando em nome dos professores e da Escola Pública do Estado de São Paulo. Muito obrigada. Daniel, uma comunicação... Na verdade, eu fico muito triste, né, de ver que os debates relacionados à educação se resumam a afirmações vazias, a ataques vazios, né, e a deputada sindicalista Bebel, ela veio com um argumento ad hominem para cima de mim, né, que é uma falácia clássica que bate a pessoa e não as ideias. Ela ironiza quando eu falo que eu defendo que nós devemos discutir os indicadores. Devemos sim, deputada, discutir os indicadores. Se os alunos estão aprendendo, se eles estão abandonando ou não a escola, esses são os indicadores importantes da educação. Se os recursos direcionados à educação estão sendo bem utilizados, são essas coisas, deputada, que a gente tem que buscar trabalhar em cima. E não falar se tem 1,80 m, 1,60 m, ou se é alto ou não. Então, não é esse o caminho. E eu gostaria de falar mais uma vez para vocês que são
eleitores da deputada Bebel, se é esse o tipo de representante que vocês querem para vocês. Porque o compromisso com uma boa educação, você nota muito facilmente no senso de urgência. Se alguém representa vocês por mais de uma década, a educação continua indo mal, será que ela está representando bem? Eu acho que não. E eu gostaria de fazer essa provocação para vocês, eleitores, para que vocês busquem, né, representantes melhores para defender a causa da educação. Obrigado, presidente. Senhor presidente. Pela ordem, deputado Altair. Para indicar o deputado Wellington Moura pela liderança do PRB, artigo 80. Pela ordem, Para presidente. encaminhar, tem a palavra o deputado Wellington Moura. Pela ordem. Pela ordem, deputado Carlão Queria Piantari. pedir a suspensão dos nossos trabalhos por 5 minutinhos, só para a gente tentar. Questiono aos líderes se existe 5 concordância e suspensão por 5 minutos dos trabalhos. Havendo concordância, estão suspensos os trabalhos por 5 minutos. Trabalhos suspensos por 5 minutos. Você continua acompanhando a programação da TV Alesp.